A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momentos, amigos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte ensinamento: testemunhos e constatações do mundo invisível. Vamos ouvi-lo? Prosseguindo ainda, nas presentes considerações como continuidade, é preciso que saibamos a respeito dos preciosos estudos que foram feitos no passado que nos antecede, que após a organização do Instituto Internacional para o Estudo dos Fenômenos Psíquicos, entre outros os da mediunidade, foi organizado, no término desse congresso de psicologia, uma comissão diretora para analisar e estudar os fenômenos que faziam parte das manifestações físicas e outras formas de manifestações acontecidas no passado. No que toca à França, os nomes do Dr. Charles Richet, professor da Faculdade de Medicina e diretor da revista científica sobre psiquismo, o Coronel de Rochat, o Camille Flammarion, o Dr. Duclos, diretor do Instituto Pasteur, o Sully Prud'homme, também um nome chamado Foillet, Bergson, Skyles, etc., no estrangeiro, tudo o que de mais ilustre possui a Europa, entre os representantes da ciência psíquica, como William Crookes, membro da Academia de Londres de Ciência, Lodge Aksakoff, César Lombroso, Dr. Oshorovitch, etc. Outras importantes testificações em favor do Espiritismo foram prestadas nesse ano de 1900. O Dr. Bayol, antigo governador de Dahomey, transmitiu ao Congresso Espírita e Espiritualista, reunidos em Paris no mês de setembro, a narrativa de uma série completa de experiências e de materializações, desde a aparição da forma luminosa até o molde em parafina de um rosto de espírito que quis ele ser o de Acela, jovem romana falecida em Arles, no tempo dos Antoninos. Os doutores Baudet e Maïcha-Zarain, Duzar e da Faculdade de Paris exibiram testemunhos da mesma natureza e provas de identidade de espíritos. O professor Charles Richet, da Academia de Medicina de Paris, num longo artigo sob título Deve-se estudar o Espiritismo, publicado nos Anais de Ciências Psíquicas em janeiro de 1905, reconhece que nenhuma contradição existe entre a ciência clássica e o mais extraordinário fenômeno de espiritismo. A própria materialização, diz ele, é um fenômeno estranho, desconhecido, inusitado, mas é um fenômeno que nada contradiz. E nós sabemos pelos testemunhos da história que a ciência atual se compõe de fatos que outrora pareceram estranhos, desconhecidos, inusitados. Tão invulnerável é a ciência quanto estabelece os fatos. Quão deploravelmente sujeita a errar quando pretende estabelecer negações. Então, nos pensamentos do Dr. Charles Richet existe como término
o que nós vamos relatar em seguida. Não há contradições alguma entre os fatos e teorias do Espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. O número de escritos, memórias, livros, narrações, notas, experiências é tão considerável e firmado por autoridades tais que não é lícito rejeitar esses inúmeros documentos sem um estudo aprofundado. A nossa ciência contemporânea se acha tão pouco adiantada ainda relativamente ao que serão um dia os conhecimentos humanos, que tudo é possível, mesmo o que mais extraordinário se nos afigura. Em lugar, portanto, de parecer ignorarem o Espiritismo, os sábios devem estudar. Físicos, químicos, fisiologistas, filósofos, cumpre que deem-se ao trabalho de tomar conhecimento dos fatos espíritas. Um longo e árduo estudo é necessário, será indubitavelmente frutuoso. Temos a relatar ainda que após o artigo do Dr. Charles Richer, uma obra importante aparecia, que teve grande repercussão. Todo mundo. É um estudo profundo e metódico dos fenômenos espíritas, firmado em opulentas documentações e rematado por uma síntese filosófica, em que são magistralmente expostas as vastas consequências desta ciência psíquica maravilhosa, a qual nos serve para consolo e robustecimento de nossas certezas e, inclusive, para diminuir a fragilidade das interpretações que muitos seres humanos apresentam na sua atitude comportamental. As conclusões de Friedrich Myers são formais. A observação e a experimentação, diz ele, induziram muitos investigadores, a cujo número eu pertenço, isso segundo o Dr. Charles Richer, a crer na comunicação assim, direta, telepática, não só entre espíritos dos vivos, mas entre os espíritos dos que permanecem nesse mundo e os que já se acham na outra dimensão da vida. Ninguém pode prever atualmente, assim, isso são os dizeres do Dr. Richer, que sorte reservará ao futuro da doutrina espírita. E hoje nós podemos dizer que não existe outra interpretação que não seja a do sucesso. E as observações aqui expostas no fim são nossas. Se as vindouras descobertas confirmarem a sua tese de intervenção empiricamente verificável dos desencarnados na trama física ou psicológica do nosso mundo fenomenal, seu nome então será inscrito no livro áureo dos grandes iniciadores. Ao lado de Copérnico, de Charles Darwin, eu diria ainda Galileu Galilei e outros tantos cientistas importantes do passado, completará, portanto, a tríade dos gênios, que mais profundamente revolucionaram o pensamento científico na ordem cosmológica, biológica e psicológica. É claro que precisamos acrescentar nestas considerações que, como disse, estão contidas no livro No Invisível, redigido por Leon Denis, relatando os eventos que aqui estão sendo mencionados. É necessário que se diga, neste acréscimo, hoje não temos mais dúvidas. Nunca estas dúvidas existem em termos de interpretação por aqueles que procuram basear-se no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus e também no valor da utilização da ciência para que estas interpretações possam acontecer.
nunca existem dúvidas, e o Francisco Cândido Xavier. E o nosso presente ainda entre nós, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, a nossa irmã que já foi para outra dimensão, a Ivone Pereira Amaral. Percebam, eles trazem tantos relatos riquíssimos de pormenores e detalhes que não nos deixam dúvidas, que desmancham totalmente a nossa ignorância a respeito e nos propiciam aquela certeza absoluta que nós tomamos como base referencial na nossa existência do dia a dia e com tranquilidade aguardamos o momento da morte. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.